Muito bem. E aí você me diz qual é o seu perfil de procrastinação. Sim, porque se você não souber nessa sessão de hoje, eu faço questão de te ajudar a enxergar isso aqui. Porque para você saber qual é o seu perfil, você vai precisar entender com clareza quais são os diferentes perfis de procrastinadores. E mais do que isso, meu bem, nós vamos ter que entender por que estes perfis existem, de onde é que eles vêm, o que foi que os moldou. E principalmente, eu preciso que você compreenda que a gente está falando de expressões, de estratégias antigas de proteção emocional. Você sabia? É uma proteção que um dia na vida você precisou sim, para sobreviver inclusive. Só que hoje você não precisaria mais dela não. E isso tá te impedindo de avançar, porque aqui a gente tá falando da procrastinação. Inclusive antes que eu procrastine ou alguém aqui procrastine, eu sou Fabiola, sou psicóloga e já te convido a se inscrever aqui no canal Produtividade no Divã, porque vamos combinar, a vida fica muito melhor quando a gente consegue produzir resultados que façam sentido real para as nossas vidas. Então vamos lá, que hoje eu vou te ajudar justamente a descobrir qual é o seu perfil de procrastinador. Conseguindo entender este perfil, você vai conseguir perceber de que trauma o seu perfil se originou. Quais são as necessidades que não foram atendidas lá na sua infância, ou na adolescência, ou sei lá, no ano passado. Quais são os medos que ainda estão presentes na sua vida e você não sabe que tipo de apoio você precisa começar a oferecer para você mesmo. A ideia aqui não é a gente começar a rotular, mas a gente precisa começar a conhecer com mais responsabilidade, com mais clareza. Assim mesmo, a gente precisa entender a sua história para aprender a respeitar a sua história. E olha, quando a gente enxerga um perfil de procrastinador, muito possivelmente a gente está sim olhando para uma resposta emocional adaptativa. Ou seja, é um tipo de resposta automática que foi sendo criada a partir de experiências que muitas vezes elas foram traumáticas. E quando eu falo de trauma, eu não estou falando exatamente que um carro capotou, que teve uma violência explícita. Não. Muitas vezes a gente está falando de situações cotidianas sutis. Elas passam completamente despercebido para a gente. Porque os detalhes do nosso cotidiano, puxa vida, geralmente eles passam despercebido mesmo. Por exemplo, algumas crianças, elas foram ensinadas que elas não eram boas o bastante. Daí elas vão crescendo com tanto medo de falhar que elas se tornam perfeccionistas. Aqui está um dos perfis de procrastinação. Pessoas que só fazem se for para a coisa ficar perfeita. Tem outras crianças, outros tipos de procrastinadores que elas se sentiram incapazes e tão sem confiança que elas se tornaram pessoas ansiosas. Então elas preferem nem fazer. É melhor não fazer do que ter que lidar com a possibilidade de errar. Algumas outras, elas cresceram em certos ambientes onde elas só recebiam atenção quando tinha ali alguma coisa pegando fogo, uma espécie de crise, situações difíceis mesmo, e aí essas crianças, elas entenderam a criar situações difíceis para o cotidiano delas. Situações difíceis até o último segundo. E aí essas pessoas se tornam viciadas em crises, viciadas em altas adrenalinas. Outras pessoas que aprenderam que o mundo não tem como, ele é regido por regras completamente injustas. Então é melhor você resistir, é melhor você se rebelar. E aí, por isso mesmo, elas acabam procrastinando também. Procrastinam como uma forma de rebelião. Enquanto tem outras pessoas que elas simplesmente nunca aprenderam como fazer. Nunca ninguém ensinou como é que faz a coisa. E aí, hoje, elas se sentem sobrecarregadas, atoladas, paralisadas, mas é porque elas nem nunca aprenderam como é que desafoga, como é que desatola. E uma outra qualidade aí de procrastinadores, que são sonhadores. Eles sonham, mas eles têm tanto medo de lidar com a frustração da realidade, que daí eles preferem ficar lá no campo da idealização. Ah, sonhadores,
Ah, procrastinadores. Cada um destes perfis costuma estar profundamente ligado a traumas da infância. Tem que ser assim? Não, mas é bem comum. São traumas que, como eu te falei, não precisa ter sido grande, mas são traumas. Às vezes não foi nem nada que ficou acontecendo, sabe? Mas teve falhas, tiveram faltas que fizeram falta e marcaram. Às vezes pode ter faltado orientação, pode ter faltado apoio, validação, faltou modelos saudáveis, equilibrados. E aí a criança, coitada, ela fez o que ela podia fazer. Ela vai criando um jeitinho de sobreviver naquele espaço, de ficar bem naquele espaço. E aí esse jeitinho, ele vira o seu perfil de procrastinação. O meu perfil de procrastinação, não tem ninguém muito livre dessa, não. Inclusive, é por isso que você tá aqui, e eu também tô aqui, e a gente tá aqui junto. Veja, acontece que a partir do momento em que você consegue reconhecer qual que é o seu perfil, você começa a ganhar um acesso para fazer uma transformação. Primeiro momento, você precisa conseguir enxergar a coisa. Daí você precisa compreender a coisa. E daí você começa a, de fato, ser capaz de transformar a coisa. E no caso, a coisa é a procrastinação. Olha só, quando você entende que a procrastinação não é porque você quer, ela não tá aí porque você é preguiçoso ou algo do tipo, mas porque essa foi a estratégia que o seu sistema interno encontrou, aí você começa a poder oferecer para você mesmo algumas coisas que são bem importantes. A validação daquilo que faltou para você, porque você vai precisar fazer isso. Você começa a aprender o que você vai, como você vai oferecer apoio, o apoio que você não teve, porque você vai precisar fazer isso. Você vai aprender a oferecer para você mesmo ferramentas que não te ensinaram lá atrás. E não te ensinaram porque eles não conheciam, não foi por maldade, mas faltou e tá tudo bem. E eu tô aqui para te tranquilizar, para dizer que ainda dá tempo, tá tudo bem. Você tá entendendo? Pouco a pouco, o que vai acontecendo é que você começa a sair desse ciclo. E atenção, porque pode ser que você se reconheça não apenas em um dos perfis, mas vários dos perfis. E esse reconhecimento, ele vai sendo uma espécie de passo a passo para sua transformação, seja lá para onde é que você está indo. E vamos logo começar, que eu te dei um resuminho e a gente vai aprofundar para você ver em que você se identifica e o que você vai fazer com isso. Preparado? Então eu vou começar desordenando o que eu ordenei logo no começo. A gente vai começar pelo perfil que talvez seja o perfil mais poético. É aquele que adora imaginar, idealizar. Ah, esse é o sonhador. É o perfil das pessoas que estão sempre com ideias brilhantes, projetos, visões grandiosas. Só que falta uma coisinha, o primeiro passo para valer. O sonhador, ele procrastina porque ele tem medo. Ele tem medo do que ele vai encontrar no caminho. Ele de verdade prefere ficar no mundinho dele, na segurança dele, que é o mundo das possibilidades, onde tudo é perfeito, onde nada deu errado e nunca vai dar, porque é aí na idealização, onde ninguém nem vai criticar, porque os projetos estão na cabeça dele, né? Você conhece alguém assim? Esse perfil, muitas vezes, ele nasceu de uma infância em que ao tentar realizar alguma coisa, ele já era logo criticado, já era logo rejeitado. E isso não aconteceu uma vez, duas vezes. Isso geralmente é uma coisa constante na história da pessoa. Daí a imaginação, a idealização vai virando um lugar seguro. O mundo concreto, a realidade, vai se tornando cada vez mais um território perigoso, é melhor evitar. Você entendeu como é que o sonhador se protege da frustração? É não começando, é não fazendo. E aí ele vive numa angústia eterna, né? 1001 ideias geniais e pouquíssimas realizações. Aí você já me conta, será que você já se pegou alguma vez neste lugar, nesse tipo de procrastinação? Neste lugar de quem sonha demais, mas não consegue começar? Agora espera que a gente vai pro próximo perfil, que é aquele perfil que consegue começar,
mas ele exige demais, precisa que seja perfeito. E é claro que isso paralisa, coitado. Ixi, aqui eu tô falando de quem? Do perfeccionista. Ai, o perfeccionista, ele é um clássico. Ele se enrola completamente, deixa tudo para depois. E não é porque ele é preguiçoso. Não, 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 não. É porque ele exige tanto de si. Ele exige simplesmente a perfeição. E ele não sabe disso, tá? O perfeccionista, ele procrastina porque ele pensa o seguinte: se a coisa não ficar muito boa, é melhor então nem fazer de verdade. Muitas vezes o que aconteceu lá na infância dele é que ele viveu em ambientes de altíssima exigência. Qualquer erro, isso aqui não vai ser tolerado não. Qualquer falha, isso aqui vai ser punido. Ou ridicularizado, ou simplesmente ignorado. Isso dói pra caramba. Então essa criança, ela acaba aprendendo que para ela ser amada, para ela ser enxergada, ela tem que ser boa, ela tem que fazer tudo direitinho. E se ela fizer tudo direitinho, aí vai dar certinho. Mas atenção, os perfeccionistas, eles não pensam isso, eles sentem isso. A coisa toda é inconsciente. O coitado, muitas vezes, ele nem sabe disso, ele nem sabe que ele é perfeccionista, e geralmente não sabe. E é isso, é esse medo de errar. Isso tudo vai virando um imenso medo que impede ele de começar. Muitas vezes ele planeja, mas é difícil colocar em prática, porque na cabeça dele é isso. Se ele não fizer, ninguém vai criticar. Mas por outro lado, ele fica ali na sofrência, né? Com aquela sensação de que ele tá sempre em dívida. Tá em dívida consigo mesmo, tá em dívida com o outro. Você se identificou com isso aqui? Com este perfil? Ou identificou alguém que você conhece aqui? Porque se prepara que a gente já vai aqui para um próximo perfil. E aí a gente vai sair desse universo de quem tem que fazer tudo perfeito. E a gente vai para um universo de que quem faz só faz quando o prazo já está explodindo. A pessoa precisa do caos para conseguir agir. Aqui a gente chegou no perfil que vive no limite. Sabe quem é? É aquele que é viciado em crise, que é o mestre em adiar. E ele não faz isso porque ele quer fazer. É porque ele precisa desse adrenalinaço. Ele precisa da crise, do caos para funcionar. A pessoa é viciada nisso mesmo, você sabia? Aquele que é tudo no último prazo, no último momento. E geralmente a pessoa só vai descobrir isso, que ela é viciada nisso, quando ela entra em terapia ou quando ela começa a estudar conteúdos como esse aqui que a gente está falando. Porque aí ela começa a se analisar e descobrir que o perfil dela, ou os perfis predominantes, tem essa característica da crise como um dos principais. Porque ela já sabe que ela só faz quando o prazo tá ali, ó, respirando na nuca dela. Quando ela não tem mais alternativa nenhuma. E sabe o que é curioso? Esse tipo de pessoa muitas vezes acredita que ela trabalha muito melhor sob pressão. Elas costumam até ter um orgulho de falar nisso. Só que aqui, é claro, eu vou dar os meus pitacos de que isso só acontece por conta do que aconteceu lá na infância. Esse tipo de pessoa pode ter vivido em ambientes onde ela só recebia a atenção quando tinha alguma coisa dando errado, sabe? Quando as coisas estavam saindo do controle, aí ela recebia atenção. E isso fica registrado. Daí, depois de crescida, ela sente que se deixar sair as coisas do controle, é como se ela tivesse um pouco mais de controle. Estranho isso, né? Mas é justamente porque essa falta de controle é um modo familiar de existir. De ser notado, de se sentir importante, de se sentir bem consigo mesmo. Para essas pessoas, a tranquilidade, o equilíbrio, isso é uma coisa estranha demais, é ruim. O caos é que é confortável. Então a pessoa adia, até que o descontrole chega. E aí sim, aí ela ganha um impulso bom pra caramba, sabe? Um impulso que manda ela pra ação. É, porque sempre foi assim. Só que qual é o custo disso? É estresse, é culpa, é ansiedade. E aí, depois do massacre pelo qual ela passa, porque sim, acontece um massacre ali, né? Aí ela faz a promessa de que da próxima vez ela não vai mais deixar pra última hora, não. E adivinha? Na próxima vez vai se repetir tudinho, igualzinho, igual. Será que você tá se identificando ou identificando alguém aí que você conhece? Pois bem, agora se
prepara que a gente vai para o nosso próximo perfil. Este perfil não procrastina pela busca do caos, pela busca do perfeccionismo. Não, não, senhor. É pela rebeldia. Sim. O próximo perfil, acho que a gente pode chamar ele de rebelde. Olha, esse daí procrastina porque ele quer procrastinar mesmo. É isso mesmo. Ele detesta que alguém venha dizer pra ele o que é que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Ah, ele não suporta. O rebelde, ele tem um radar muito apurado, muito sensível para regras. E quanto mais regras tiver, mais vontade de não cumprir nenhuma delas. Esse perfil, nossa, eu acho que eu tô me identificando com esse perfil. Nossa, pode ser mesmo. Meu pitaco! Para essas pessoas, lá na infância delas, olha, costumam vir aí de famílias mais controladoras, mais autoritárias. E difícil encontrar uma família que não seja assim, hein? Mas tem um modo de operar aí que as crianças definitivamente não podem se expressar. Então aquela criança não podia gritar, não podia pular, não podia querer, ela não podia ser criança, simples assim. Daí ela aprende o seguinte, aprende no sentido de estratégia para tentar se dar bem na vida, né? Ela fala para a família que eles podem até querer mandar nela, mas ela não vai fazer não, entendeu? E aí essa procrastinação é isso, ela é uma forma de resistência. Hoje a criança cresceu e essa é a resistência dela, é assim que ela procrastina. Porque foi um modo que ela inventou, que ela criou de tentar garantir alguma autonomia. E é um modo muito interessante, né? É um modo de dizer que não vai se submeter, caramba. Ela precisa se desenvolver, ela precisa viver, não dá pra viver no massacre. Veja, não tô dizendo que a família era violenta ou desleixada, mas assim, a gente tenta dar o melhor pra educar os filhos e os filhos tenta dar o melhor pra sobreviver, apesar de todo o nosso amor. E só que aí o que acontece com essa criança? Ela cresce. E aí, na vida adulta, esse padrão, ele acaba virando um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque esse rebelde aqui, como eu tô chamando ele começa a procrastinar até para as coisas que ele quer fazer. Mas só porque, sei lá, alguém sugeriu isso que ele já estava pensando, ou porque internamente mesmo tem uma ordem interna, porque ele quer isso, ele precisa isso, mas é uma ordem, aí ele vai boicotar, entendeu? Ele vai boicotar para provar que quem manda é ele. Mas no fundo, quem tá mandando é o velho padrão, não é ele. É uma rebeldia super contra-revolucionária. Contra-revolucionário não pode, não dá certo. A gente não consegue mudar muita coisa desse jeito. E aí não muda, só procrastina mesmo. Se por acaso você sentiu que você tem este espírito de rebeldia procrastinadora dentro de você, ou se por acaso você enxergou aquele seu amigo que você tanto adora, mas que ele adora deixar tudo para fazer depois e só de birra mesmo, aproveita e compartilha isso com ele. Ele vai adorar saber. Ah, mas não vai, não. Acho que ele vai ficar um pouco chateado com você. Mas quem sabe você ajuda ele a se ajudar. E agora você se prepara. Porque a gente vai para um outro perfil. Esse daqui, a resistência dele é muito outra. E é um dos mais comuns. Porque aqui é uma questão de sobrevivência na vida adulta mesmo. É o sobrecarregado. É isso, não é nem uma espécie de resistência, ou é também. É que esse daqui, ele não procrastina por rebeldia, ou porque ele ama o caos, ou porque ele é perfeccionista, ou sonha demais. Não, esse daqui, ele procrastina porque ele não consegue dar conta de mais nada. É isso. Ele tá com a agenda transbordando, vai vendo se não é tu. Tá cheio de tarefa, tá cheio de compromisso e é tanta exigência que o sistema nervoso entra em pane. E daí quando chega uma nova demanda, o sobrecarregado ele pensa o seguinte: eu não sei nem por onde começar, mas ele vai começar. Ele quer começar, ele acha que ele tem que começar. E para este tipo de perfil, o que acontece é que quando eu era criança, geralmente tinha muita responsabilidade para assumir, demanda demais. Ou, sei lá, aprendeu que mesmo quando ele não queria, eu não estava conseguindo, eu não estava podendo, ele não podia dizer não, ele tinha que dizer sim.
Ele tinha que conseguir agradar. Ele tinha que conseguir cuidar. Ele tinha que conseguir resolver. Tudo isso era o mínimo que a criança tinha que fazer. E aí essa criança, ela vai crescendo, acreditando que ela sempre tem que dar conta de tudo. Só que o corpo não aguenta. Ele tá sobrecarregado. E aí ele procrastina. E ele não procrastina por escolha. Claro que não. E na verdade, nenhum destes perfis que eu falei não procrastina por escolha. Mas aqui tem uma característica interessante, que este ser está esgotado. Ele poderia se acolher para renovar as energias, mas ele não vai fazer isso. Mesmo que ele esteja adoecendo, mesmo que ele já esteja adoecido, ele não consegue, ele se culpa, ele se critica. E ele pensa, putz, que raios, por que eu não consigo? Ele se sente incompetente e muito possivelmente ele não percebe que não se trata sobre não conseguir, é porque não cabe mais mesmo, e não dá para caber. Não dá para caber tanta exigência, tanta pressão. E se você estivesse enxergando nisso, ou alguém do seu cotidiano, dá um toque. Porque estes seres aqui, olha, eles adoecem, viu? Mais cedo ou mais tarde vão vir parar aqui no meu divã. Fala para ele que eu cobro caro. Aliás, eu vou te dizendo, eu cobro caro. Mas dá pra mudar isso. Dá pra mudar isso pra não ter que gastar esses dinheirinhos. Só que agora, segura, que a gente vai falar de um outro perfil que é babado. É um perfil que mesmo sem estar sobrecarregado, também trava, que é uma beleza. Só que trava por outro motivo. Medo. Aqui eu tô falando do perfil do ansioso. O ansioso, ele vai procrastinar porque ele tem um medo enorme de fracassar. Ele olha para a tarefa e pensa, e se eu não der conta? E se eu não for bom o bastante? Esse perfil, muitas vezes, ele cresceu em ambientes onde o erro não é aceito, você tá entendendo? Ele cresceu em um ambiente onde tentar e falhar significava punição, crítica, humilhação, porque você não sabe estudar, você não sabe lavar uma louça, você não faz nada direito, você só fala besteira. Daí este ansioso, que é ansioso hoje, ele aprendeu isso, que é melhor não tentar, porque falhar é muito dolorido, é muito solitário. Essas pessoas, elas até querem fazer, mas o medo é grande demais. A pessoa fica paralisada. E quanto mais tempo passa na procrastinação, mais essa ansiedade aumenta. E junto da ansiedade vem culpa, vem muita culpa. A vida vai passando e a pessoa tá ali parada. E esse ciclo vai se repetindo. Vem ansiedade, vem procrastinação, vem culpa, aí vem mais ansiedade ainda. O perfil ansioso, ele vive nesse looping emocional que é muito desgastante. E muitas vezes essa pessoa, esse perfil, não percebe isso. Pensa que a procrastinação tem a ver com desorganização, com falta de disciplina. Mas, na verdade, esse tipo de pessoa, ela procrastina porque internamente é tudo muito dolorido. Nesses casos, nesse em específico, mas em todos os outros, precisa ter acolhimento, precisa conseguir ter segurança interna, entende? Porque para conseguir agir, tem que entender o que é que você está fazendo, tem que entender o que é que você está sentindo. Mas principalmente para o ansioso, tem que ter segurança. Porque sem segurança ele não consegue agir, porque ele precisa entender que o que ele está fazendo tem que fazer sentido para ele e não para o outro. Não é o outro que precisa dar validação para ele. É ele que precisa se validar em primeiro lugar. Então, se você tivesse enxergado em algum grau nesse perfil, anota aí. Anota na tua mente e no teu coração. Inclusive, porque a verdade é que muitas vezes nós temos, não é só um perfil, não. A gente acaba tendo vários desses perfis. É uma combinação de vários deles mesmo. E conseguir reconhecer isso é um primeiro e um ótimo passo dado para conseguir mudar. Inclusive, caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui e na tela final eu vou deixar também para você poder assistir, porque lá a gente aprofunda em como movimentar, em como mudar de verdade tudo isso. E eu quero te dizer
com todo o meu coração, independente de qual seja o seu perfil. Escuta, tá tudo bem. A procrastinação, ela não é uma falha, ela é uma adaptação. Ela é o jeito que você aprendeu lá atrás a se proteger de dores, de críticas, de medos, o medo de não ser suficiente, de não ser aceito, de não ser amado. Daí, quando você entende que estes perfis, elas são partes tuas, elas são partes que um dia elas foram realmente necessárias para te proteger de alguma coisa. Quando você entende isso, isso começa a fazer mais sentido. E aí você entende que não se trata de mudar quem você é, meu querido. Se trata de ser capaz de acolher estas partes suas, de entender de onde que elas vieram. E a partir daí, é com muito compromisso que você começa a construir novos caminhos. Caminhos que sejam mais leves, caminhos que sejam mais conscientes, que sejam mais livres. Resumo da ópera: procrastinação não é só falta de foco, não é falta de força de vontade. Costuma existir uma história emocional profunda por trás disso. Dá para transformar. Mas precisa de paciência, precisa de orientação, precisa de ferramentas boas, como a meditação. Tem playlist aqui no canal de 8 semanas de formação. Precisa de ferramentas como o EFT. Eu ensino essa técnica aqui no canal. Tem vários vídeos, inclusive tem um curso se você quiser se aprofundar. Tem um link aqui embaixo que fica na descrição e no comentário fixado. Inclusive, eu quero dizer para você que eu adorei fazer esta sessão aqui hoje. E fica o convite para se inscrever aqui no canal, porque assim você apoia o nosso trabalho e eu faço compromisso contigo de que a gente se vê na próxima para continuar caminhando junto. Um beijo para você.